Dito isso, vamos pensar aqui também na teologia de Paulo. Paulo é de uma cidade judia chamado Tasso, tá bom? E essa cidade influenciou muito a vida e os escritos de Paulo. Existiam vários homens importantes e estudiosos nessa cidade. É, e os costumes de Tasso, as influências ali na vida de Paulo, projetou o tipo de escrita que Paulo teria. Por exemplo, lá em Tasso, as mulheres usavam véu, tá bom? Fica o spoiler aí, para indicar que elas tinham marido, ou que eram mulheres de família. Outras usavam roupas azuis, que indicavam que elas estavam comemorando o dia da deusa Ísis. Veste de salvação, quando ele usa lá nas cartas, é para ir contra o que Paulo viveu e aprendeu. Quando ele pede para as mulheres colocar véu lá na carta aos Coríntios, o que Paulo está dizendo é que, olha, agora vocês pertencem ao marido, a Jesus Cristo, já que ele entendia que lá onde ele morou e cresceu, as mulheres usavam véu para dizer que pertencia a alguém, que elas tinham um dono, que elas tinham uma pessoa que as cuidava, que as zelava. Então é importante a gente saber disso, porque a sua teologia ele vai sempre retornar a questões próprias do seu crescimento. De 5 a 6 anos, provavelmente Paulo conheceu a história de Israel, tá? Na verdade, não era um privilégio de Paulo, mas toda criança judia, ela era instruída, na verdade, sobre os judeus, sobre a história de Israel. Então, com 5 anos, de 5 a 6 anos, provavelmente Paulo já sabia contar, sentar numa roda com seus amigos que não eram judeus, então nem sei se eram amigos de fato, e contar a história de Israel. Ele, naquela época, as crianças tinham uma espécie de tutor, de curador, de pedagogo. Lá em Gálatas capítulo 4, Paulo vai fazer uma menção a tutores e curadores, certamente remontando a sua infância. Aos 10 anos ele fez o que é chamado na tradição judaica de segundo grau. Então ele aprofunda, tá? Ele conhecia a cultura de Israel, a história de Israel, e com 10 anos então, esses meninos tinham um segundo grau. Eles aprofundavam o estudo ali. Entre 13 e 15 anos, e você vai entender por que ele tinha uma cultura romana também, entre 13 e 15 anos ele muda para Jerusalém, e ele vai estudar os pés de um homem, que eu sei que vocês sabem o nome, ele se chama Gamaliel, e esse era tido como um mestre, ele era um professor muito respeitado e conhecido ali. Então, na pré-adolescência e na adolescência de Paulo, ele estuda os pés de um cara gigante, ali em Jerusalém. Já tinha que mudar para fazer então o que a gente chama de terceiro grau, se fosse pensar nos dias de hoje, ou talvez a sua faculdade, porque aí já era específico. Em Jerusalém, ele chega ao seu grau acadêmico superior. É aqui que ele tem contato com teologia moral. Esses estudos aí em Jerusalém, ou esse grau acadêmico superior, é onde ele estuda coisas específicas, semelhantes às faculdades que nós temos hoje. Ali ele aprofunda os seus conhecimentos. Ele vira um fariseu, tá? E por fariseu a gente entende esse cara que é muito apegado à lei, que é um cara muito estudioso, que entende muito, que se cobra muito, que é muito fiel à lei. Período este também, conhecedor da lei, período é este que Paulo começa a perseguir a igreja. Nas cartas também está escrito, eu não estou dando referência, porque eu estou pensando, partindo do princípio que vocês conhecem previamente as cartas de Paulo, e se não, você precisa retornar à leitura básica das cartas de Paulo, para entender, por exemplo, que Paulo era um perseguidor da igreja. Ele mesmo fala acerca disso. Se você pega lá o relato de Estevão, lá no livro de Atos, você encontra Paulo, ok? No final do relato do apedrejamento de Estevão, quem estava presente? Paulo, e ele fazia parte daqueles que estavam apedrejando
o Estevão ali, tá bom? E o próprio Paulo fala acerca dele como perseguidor. Então eu não estou te dando a referência, porque inclusive eu nem está nas minhas anotações, porque eu parto do princípio que essa prévia sobre Paulo você já sabe. Se não, começa a partir de hoje. Hoje é a oportunidade, amanhã de repente a ler as cartas de Paulo, para a gente ficar um pouco mais sintonizado aqui com a fala sobre Paulo. Ele encontra Cristo na estrada de Damasco, e aí a história de Paulo é aquilo que a gente conhece, que Atos relata boa parte dela, e depois que as próprias cartas relatam acerca dele, né? Ele encontra, na verdade, Cristo o encontra na cidade de Damasco, tá? Paulo, de fato, ele sempre desejou ir a Roma e nunca foi depois desse processo. Na verdade, ele foi obrigado depois como um prisioneiro, e é ali que ele morre e é decapitado, provavelmente, ali em Roma, tá bom? Então é basicamente essa estrutura da vida de Paulo. Era uma criança zelosa, uma criança estudada, uma criança aplicada, fiel à lei. Por isso também você tem um Paulo que se esmera no ensinar. Paulo, ele dá a vida dele pelo evangelho. Paulo, ele abre mão de muitas coisas, por exemplo, de um casamento, de uma família, para fins do evangelho. Então, digamos que Paulo era um cara radical. Paulo, você vai morrer se você for entrar em tal cidade. Não, beleza, tá tudo bem morrer, desde que eu morra no Senhor e fazendo ou pregando o evangelho. Então, nesse sentido, Paulo era um radical do evangelho, um radical de Cristo também, tá? A gente continua pensando no tema e assunto de cada carta, tá bom? A princípio, eu só quero te dar a gente vai pensar um pouquinho melhor sobre as cartas, sobre a carta de Romanos, tá? Coisas que você acha na carta de Romanos que não é necessariamente por uma leitura simplória, tá? A carta de Romanos, por exemplo, você tem que ler ela a partir de estava havendo uma discussão de um conflito entre raças, por exemplo. Eu tô pegando como exemplo uma das cartas, a primeira, aliás, a fim de que a gente possa fazer isso com as outras, tá bom? Mas um pouco mais resumido por causa do nosso tempo. Mas se você pega, por exemplo, a primeira carta de Paulo, ele escreve aos romanos, mas na verdade ele escreve para os judeus que estão em Roma, tá bom? Esses judeus são permitidos com que eles voltem. Eles foram expulsos em outrora, e agora então é permitido com que eles voltem ali para Roma. Mas ali havia um conflito de raças, tá? Judeus e gentios estavam se gladiando ali acerca do entendimento da salvação, acerca do entendimento da fé ou da prática da fé. A questão dos alimentos sacrificados aos ídolos, por exemplo, era um grande problema ali em Roma. Paulo, de longe, ok? Paulo, inclusive, fala que ele desejava ir a Roma, mas ele ia à Espanha e passar por Roma e fazer a visita à igreja, mas ele não faz, ele é impedido de fazer isso, tá bom? Mas ele escreve a essa igreja para resolver alguns problemas, alguns conflitos de raça entre gentios e judeus, entre circuncisos e incircuncisos ali. Mas, por exemplo, alguns pormenores da carta de Paulo que nós precisamos parar para ler. Isso é um jeito de ler as cartas. Paulo, ele reconhece cada companheiro de trabalho ali, especialmente no capítulo 16 de Romanos. Vale a pena, se você estiver lendo, pausar esse vídeo e ver a lista de homens e mulheres que Paulo cita ali em Romanos, nomes estranhos pra caramba. Muitos deles eram escravos, mas companheiros de Paulo no ministério. Então Paulo, ele reconhece. Entende que tem coisas na carta que, se você não parar, nas cartas falando que se você não parar para ler com tranquilidade, você não percebe. Paulo, ele reconhece os companheiros de trabalho dele ali. Inclusive é um bom ensinamento para a gente reconhecer aqueles que estão com a gente. Paulo valoriza as mulheres ali
No Romanos 16 ainda ele valoriza muito as mulheres ali. Ali também, em Roma, havia um conflito entre quem era forte e quem era fraco. E Paulo escreve essa carta para dizer então, ok, se você se sente forte, a sua postura diante do fraco tem que ser essa. E se você é um fraco, a forma como você deve se portar é essa. Não se ache melhor do que o forte porque você se considera um fraco, então eu sou melhor porque eu me considero, o outro é orgulhoso. Paulo trata essas questões de maneira muito bacana ali nos capítulos 16 e 17, lá no início da carta. Então vale a pena ver. Eu só estou trazendo isso, só um spoiler assim, de coisas que estão implícitas na carta, que estão subtendidas na carta, que requer uma leitura melhor sobre ela, tá bom? Eu estou pensando um pouquinho agora e quero caminhar com você sobre a data das cartas. E a gente tem, às vezes você vai achar, se você fizer uma pesquisa, você vai achar uma média de erro aí de 5 anos para mais ou para menos, mas o que eu vou dizer o que eu vou citar para você em relação ao ano da escrita de cada carta é de consenso entre os estudiosos, também por uma questão de logística, de calendário, pela idade de Jesus, pela idade de Paulo, enfim. Mas eu quero citar para você então as 13 cartas, possivelmente as duas escritas primeiro foi a de 1 Tessalonicenses e a segunda, escrito no ano 50 depois de Cristo. Gálatas, possivelmente a terceira carta, escrita no ano 55. Em 55 também, provavelmente, 1 Coríntios é escrita, então é a quarta na ordem. 2 Coríntios em 56 depois de Cristo. Romanos, data-se aí entre 56 e 58. Efésios e Colossenses, 7ª e 8ª carta. 7ª, 8ª, 9ª carta e 10ª carta, possivelmente foi escrito no ano 61. Quais são essas cartas? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. 1 Timóteo e Tito foram escritos entre 64 e 67 e 2 Timóteo entre 67 e 68. Então, 2 Timóteo então provavelmente é a carta mais velha, é uma carta pastoral, e 1 Tessalonicenses provavelmente é a carta mais nova, que ele escreveu primeiro no caso, né? E lá em Corinto você vai achar a menção a uma terceira carta escrita a Corinto. Então é comum você achar também entre os estudiosos dizer de que possivelmente Paulo teve mais cartas, mas que estas se perderam, tá? Mas como nós somos ortodoxos, a gente entende então de que nós temos exatamente o volume de carta que nós precisamos para manutenção da nossa vida com Deus, nem mais nem menos. Eu acredito fielmente que o Senhor cuidou desses detalhes, tá bom? Você pode pausar o vídeo e voltar para que você anote então o ano de cada carta, se isso interessar muito a você. Agora, pensando nos pormenores de cada carta, é interessante a gente pensar o seguinte, que Romanos, de novo eu vou voltar em Romanos, porque essa provavelmente é uma das cartas mais importantes de todas. Você vai entender que Romanos ela trata a base da nossa fé. Ela é uma carta, ela é um curso, ela é um discipulado que explica com muitos detalhes para todos, para judeus, para gentios e para todos os outros povos que lá são citados, para nós, de que todos nós estamos afastados da glória de Deus, e ele não só abre um problema de que todos nós estamos afastados da presença gloriosa de Deus, Romanos 3:23, mas ele fecha o problema também. Estamos todos destituídos da glória de Deus, mas agora como que nós somos reintroduzidos na glória de Deus? Então Romanos ele é um tratado teológico. A nível de curiosidade, Martinho Lutero ele ficou muito tempo relutando, tentando entender a Bíblia, relutando com questão de fé, e ele então lê Romanos 1, 17 e 18
e foi a partir daí que você tem então a Reforma Protestante e todo desdobramento de a Igreja Protestante. Ela surge a partir da leitura. Obviamente que não é só por isso, tem um contexto, mas digamos que a gota d'água foi Martinho Lutero ler e entender Romanos capítulo 1, verso 17 e 18, que até então a luta de Martinho Lutero é como é que eu vou conseguir a salvação por minhas próprias forças, até que ele lê esses versículos e entende que a salvação é de graça e pela fé. Tá? Tamanha é a importância dessa carta. Muitos estudiosos, muitos teólogos vão dizer que Romanos é um tratado teológico de extrema importância, muito necessário no Novo Testamento e muito necessário com que nós saibamos o conteúdo dessa carta escrita aos Romanos, tá bom? Depois a gente passa, eu não vou estender aqui, mas na nossa próxima aula nós vamos ver então qual que é assunto e tema lá de 1ª e 2ª Coríntios, qual que é assunto e tema de Gálatas, qual que é assunto e tema e propósito de Efésios, de Filipenses, bem como de Colossenses, de 1ª e 2ª Tessalonicenses, de 1ª e 2ª Timóteo, lembrando que essas são 1ª e 2ª Timóteo são cartas pastorais. Nós temos cartas da prisão, que nós vamos ver elas também, e eu quero deixar você com muita expectativa, porque na próxima aula eu queria que a gente conversasse um pouco sobre as regras de interpretação das epístolas, tá? O que é próprio para entender uma carta. Como é que a gente lê uma carta de maneira correta? Não é tão simples pegar uma carta que foi escrita há 2000 anos atrás e, de novo, as cartas, elas vêm para atender uma demanda local, uma demanda específica. Ou aqui o Paulo escreve, por exemplo, a Filemon, a uma pessoa. É para atender uma questão de Filemon, ok? Então, como é que você pega uma carta escrita a um personagem há quase 2000 anos atrás, na verdade, e você aplica, e ela é útil para a igreja hoje? Como é que você prepara uma pregação sobre os textos de Filemon e aplica ele para a igreja, no seu pequeno grupo, ou se você prega na igreja no domingo? Então eu queria pensar com você, na nossa próxima aula, as regras de interpretação das epístolas. A gente vai pensar um pouco sobre a tal da exegese. Difícil é você fazer uma interpretação das cartas de Paulo sem pensar em exegese, tá bom? Sem pensar nos pormenores sobre as cartas de Paulo. Então, na próxima aula nós vamos estudar sobre exegese, ou seja, ok, agora que eu entendi a importância que tem as cartas paulinas, como é então que eu me aproximo delas? Como é que eu pego ela lá da Bíblia e eu aplico ela na minha vida ou na vida do meu irmão e da minha irmã? Então a gente vai pensar isso. Nós vamos pensar quais que são então as conhecidas como as cartas paulinas, as cartas da prisão e as cartas pastorais, tá bom? Encontro vocês na próxima aula. Eu não vou delongar aqui para não ficar muito cansativo. Por hora, queridos, que Deus te abençoe e que o Senhor anime o seu coração para que você se esmere aí no estudo das cartas paulinas. São essenciais. Se você não leu as cartas paulinas todas, comece hoje mesmo a ler elas. E se você tem uma Bíblia com comentários no rodapé, faça a leitura a partir da Bíblia de comentário do rodapé. Anime o seu coração. Que a graça de Deus, tanto citada pelo apóstolo Paulo, esteja com todos nós, em nome de Jesus.